aqui é a minha base que eu uso, tá? Relacionado ao que eu estava comentando, acho que eu comentei com alguns sobre o Rally Trader, tá? Pessoal, o que é o Rally Trader? O Rally Trader, ele não é uma estratégia, sim uma metodologia de análise, tá? A gente sabe que existe a metodologia da análise gráfica, que faz parte da fundamentalista, tem a análise de fluxo de ordens e tem o que a gente se considera que são muito poucos, que a gente se considera como Rally Trader, que a gente utiliza a análise técnica, mas a análise de fluxo de ordens para tomada de decisão. Isso aqui é a minha tela. É lógico que cada um pode montar da sua maneira que bem entender. Tá ok? Aqui eu não sei se o pessoal conhece o mapa de fluxo. Eu utilizo ele, mas eu vou desmontar a minha tela, que é para a gente montar novamente, para vocês terem uma base de como é que é o passo a passo, como é que eu começo o meu dia, que tipo de informações eu me utilizo. Tá ok? Tem como alguém gravar isso aí? Não, o primeiro passo é você colocar o gráfico, tá? Eu acho de extrema importância o gráfico. Por quê? Por que o gráfico? Porque o gráfico ele me dá uma dimensão visual daquilo que está acontecendo. Ele realmente me mostra aquilo que está acontecendo. Não necessariamente aquilo que vai acontecer, correto? Mas aquilo que está acontecendo é muito importante que eu veja. Então, eu coloco no de 5 minutos. Uma vez me perguntaram se eu não utilizo o Renko. Eu não utilizo o Renko por uma questão pessoal, uma questão particular, mas eu confio no Renko e eu acredito profundamente no Renko, tá? Eu não utilizo porque eu me acostumei, é uma questão de perfil, eu me acostumei com o gráfico temporal, então eu me acostumei com esse período de 5 em 5 minutos ter uma formação, isso para mim é agradável, tá ok? Deixa eu colocar aqui no... Acho que eu... WDO. Vamos dar uma olhada no dólar, tá? Então, para quem é Rally Trader, para quem quer começar com Rally Trader, não precisa de muita coisa. Você tem que saber o básico da análise gráfica, o básico mesmo. Você não precisa saber todas as figuras, por exemplo. Você precisa saber o que é uma tendência de baixa, como é o caso aqui. No dia anterior, ele fechou, mas ele fechou numa tendência de alta. Tá? Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim. Sim. Correto? Olha, por exemplo... Tá? E ele iniciou numa tendência de queda. Tá? Então, eu só de olhar aqui, eu sei que essa parte aqui é uma tendência de alta, eu sei que aqui é uma tendência de baixa. E eu sei que ele está lateral nesse momento. Não precisa nem eu colocar uma linha, entendeu? Porque eu visualmente, eu já tenho esse conhecimento e eu sei. Mas, para me facilitar, eu poderia colocar... deixa eu ver aqui. Tá? Eu poderia colocar as linhas. Eu vou colocar lilás aqui, que eu sou um cara romântico. Entendeu? Então, aqui, ó. Outra coisa que eu faço bastante, desculpa fugindo um pouco do assunto, eu acho muito importante a gente frisar isso, tá? Isso aqui tá fora do contexto, tá, pessoal? Mas é uma coisa que eu me utilizo bastante. Toda vez que abre o dia... onde é que veio a cor aqui, gente? Tá. Toda vez que abre o dia, eu traço uma linha no fechamento e eu traço uma linha na abertura. Correto? Acho que a abertura foi aqui, no caso. Sim, a abertura foi aqui. Tá? Por que eu faço isso? Porque, segundo a análise gráfica, existe uma teoria de que o preço ele tem memória. Tá? Se chama a memorização do preço. E é isso que faz com que as pessoas que trabalham com análise gráfica venham a se fortalecer mais nessa teoria de que o gráfico funciona, Tem uma parte do gráfico que realmente acaba sempre buscando o movimento anterior. Então, por que eu faço isso aqui? Por que eu coloco essa linha de referência no fechamento anterior e na abertura? Porque entende-se, essas pessoas que geralmente estão aqui, boa parte dos investidores, eles são de análise gráfica. Então, por eles acreditarem no determinado movimento, eles acreditam que esse preço que está aqui vai voltar para cá. Então, eles começam a querer comprar, e esse fluxo de compra é o que movimenta o preço para cá, para cima, provavelmente. Entendeu? Então, existe, isso é só uma probabilidade, isso não é certeza. Isso é apenas de um fator fundamental que ajuda a gente. Então, às vezes o preço está bem para cá, para longe, mais para cá, para a tela, com o decorrer do dia, lá para o final da tarde, eu não consigo ver
a abertura. Mas aí, então, essa linha ela vai me dar uma referência de em que ponto é que eu estou, tá ok? Então, isso é uma coisa que eu faço, tá? No meu primeiro dia, eu pego o gap, então, eu traço uma linha no fechamento e traço uma linha na abertura por causa de uma questão que eles chamam de fechamento de gap, tá? Que é quando o preço procura fechar o gap, que ele tenta buscar para fechar o gap. Compreendido essa parte aí? Isso faz parte da análise gráfica, tá, pessoal? Então, como que eu utilizo o Rally Trader, que é a união das duas técnicas, isso faz parte, correto? Então, eu ajusto a tela. Aqui embaixo eu coloco o volume. Por que o volume? Porque o volume, ele me dá a condição exata daquilo que está acontecendo naquele candle, tá ok? Por exemplo, aqui eu sei, às vezes acontece muito o candle ser negativo, mas o fluxo de compra ser grande. Então, mesmo que ele seja negativo aqui, ele pode ser positivo aqui, tá ok? Então, para me ter essa noção de como é que está o volume de compra, o volume de venda, eu coloco o volume financeiro abaixo do gráfico. Compreendida essa questão? Acho que o volume todo mundo sabe, né? Sim. Tá, bora lá. Agora eu vou falar do IFR, que é uma coisa que eu utilizo, tá? Como a gente está falando do meu operacional, da minha maneira de... Não é nem o meu operacional, minha análise, minha metodologia de análise. Então, eu coloco o IFR. Muitas pessoas não utilizam o IFR por achar ele muito fútil. Eu não acho fútil, eu acho de extrema importância, tá? O IFR, ele tem essa sigla porque ele significa Índice de Força Relativa. Ele tem um apelido propriamente dito de fôlego do mercado. Então, ele indica em que nível de respiração aquele ativo está. Então, ele tem uma escala aqui que varia de 0 a 100. Tá? Você vê que esse gráficozinho que está aqui dentro, existem duas linhas. A linha de cima ela está em 70 e a linha de baixo ela está em 30. Rick, que porra é essa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se ele estiver abaixo de 70, ele estará sobrecomprado. O que significa estar sobrecomprado? Isso quer dizer que todas as negociações deste ativo aqui, a maior força deste momento, até este momento, é sobrecomprada. Se ele estiver acima de 70, ele está sobrecomprado. Isso quer dizer que todas as negociações, até aquele momento, são de compra. Se ele estiver abaixo de 30, isso quer dizer que ele está sobrevendido. Isso quer dizer que todas as negociações, até o presente momento, onde indica o gráfico de IFR, isso quer dizer que as negociações são de venda até aquele momento. Bom, isso pode parecer que não ajuda muito, mas isso é uma informação que ajuda muito. Às vezes você olha, então você abre o gráfico, aí você vê que ele está numa lateral, aí você olha o volume, aí você está naquela dúvida, poxa, será que ele está mais comprado, ele está mais vendido? Então você vem aqui no IFR e você tira essa dúvida só através dessa leitura aqui. Compreendida a questão do IFR, do volume, do gráfico, alguma dúvida a respeito disso, para a gente poder prosseguir? Oi. O volume, igual, por exemplo, aí na sua tela, tem uma barra no volume muito grande, vermelha. Sim, aqui. Aí, ó. Isso indica que houve muito volume vendedor aí, muita gente entrando vendendo, é isso? Com certeza. Boa. Aí você puxando para a direita ali, a gente vê que as barras vão diminuindo, ou seja, o mercado está um pouco perdendo liquidez, é isso? Exatamente. Isso se chama perda de liquidez, perfeitamente. Valeu. Está bem estudado. Está bem estudado. Então, toda vez, observa um fator. A gente está entrando na análise gráfica, né? Análise gráfica, isso é o fator básico. Não precisa você se aprofundar muito, na verdade, em nenhuma das análises, tá, querido? Ao menos que você resolva realmente escolher um time. Eu quero ser price act para minha vida. Cara, você vai ter que realmente encarar as coisas e vai ter que estudar até o fundo, aprender tudo de análise gráfica, se você quiser viver só de análise gráfica. Se você quiser viver do tape read, o que é o tape read? É a análise de fluxo avançada. Se você quiser viver do tape read, você realmente também vai ter que estudar lá a fundo tudo sobre fluxo de ordens, entendeu? Agora, se você quer um cara que você quer apenas aprender o básico e para poder utilizar suas estratégias que você for aprendendo durante o longo da vida,
é importante que você saiba um pouco de cada, que é o que eu preferi para minha vida e eu vejo que é o que é mais básico. Por que que eu fiz isso? Porque com o tempo de estudo eu entendi que o mercado ele muda de cara o tempo todo. Então, às vezes, uma zona de proteção, a estratégia da zona de proteção, eu comecei com ela. Na verdade, eu até pensei que eu tinha criado ela, né? Depois que eu conheci o Joaquim, aí eu fui ver que o cara já usava e que, na verdade, era uma coisa que se chama, na verdade, escora no book. O nome da estratégia correta mesmo é escora no book. Então, é quando você vê uma quantidade de lotes ali, você se apoia nela para pegar aquele ricocheteio do preço, tá? Mas qual é o problema dessa técnica? É que você só fica preso àquela condição. Vamos dizer que você está atrasado por alguma coisa assim, você quer fazer, ou às vezes você tem que esperar o dia inteiro para acontecer aquela posição ali para você poder operar a escora no book, porque você só tem aquela técnica, você só sabe aquela estratégia. Mas só que o mercado não dá o dia inteiro essa oportunidade para a gente, você não concorda? Então, se eu ficar preso apenas àquela estratégia, àquela metodologia, eu vou ter que esperar horas e horas na frente do computador, ou às vezes o dia inteiro e não vou fazer nada. Então, o que foi que eu vi? Eu vi que existiam várias estratégias vencedoras, por assim dizer. Estratégia 100% não existe, tá, galera? Por favor, nunca vai existir. Nunca vai existir. Se um dia existir, a gente vai todo mundo migrar para ela e a gente vai viver rico, vai ganhar muito dinheiro. Entendeu? Então, eu percebi que existem várias estratégias e as estratégias elas têm uma coisa em comum. Elas precisam que você saiba ler bem as ferramentas. Entendeu? Você precisa saber ler as ferramentas. Se você sabe ler o básico das ferramentas, qualquer estratégia que eu ensinar para você, ou que vocês aprenderem em algum curso, ou que vocês virem em algum vídeo, vocês vão saber executar, porque vocês sabem ler as ferramentas. Compreende? Então, o grande interessante do trader é saber brincar com o seu brinquedo. Então, se você sabe utilizar as ferramentas, se você sabe usar o gráfico, se você sabe entender o IFR, se você sabe ver o volume, como o nosso colega Bernardo aí entende um pouco do volume, se você sabe ver o book de ofertas, se você sabe o times in trade, qualquer estratégia que você aprender, que você em algum momento preparar, você vai saber executar. Porque você sabe as ferramentas. Toda estratégia você sabe das ferramentas. Então, o grande segredo tá em você aprender as ferramentas. Tá ok aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Então, tem alguém dando um ruído aí. Acho que agora parou. Parou? Tá de boa. Vai lá. Tá ok. Tá, bora lá. Então, recapitulando. Iniciei o dia. Eu marco o gap do fechamento. O gap entre o fechamento e a abertura, tá? Para me ter uma referência, porque, segundo a análise gráfica, o preço ele tem memória e então ele tende a buscar alguns movimentos anteriores. Então, se ele fechou isso aqui, ele pode querer recuperar. Tá, uma coisa que aconteceu no dia de hoje, isso aqui é do dia de hoje, gente, eu tô meio perdido. Tá, eu troquei de conta, tá, pessoal? Eu opero várias contas, então eu troquei. Não sei direito. Essa conta mesmo. Eu acho que tá parecendo com o de hoje, sim. Tá, não é, porque eu troquei agora, eu ativo, eu coloquei... Ontem fechou em 410 e hoje já abriu em... Tá alto, né, gente? Tá alto. Tá, isso é uma coisa que eu faço também, tá? Uma coisa que a gente vai fazer agora. Eu não costumo fazer isso, tá, pessoal? É assim, de colocar em vários tempos gráficos. Na verdade, eu não opero com vários tempos gráficos. Eu opero só com 5 minutos, tá? Mas para me dar uma analisada, eu coloco no de 30, no de 60... Então, bora aqui dar uma olhada aqui. Gente, aqui. Tá? Nos dias anteriores. Tá ok? Eu sempre dou uma olhada, vejo as máximas, até onde que ele chegou, entendeu? Isso tudo eu sempre dou uma olhada. Tá ok? Sempre dou uma olhada. Tá? Isso é muito importante, pessoal, você olhar os dias anteriores, tá ok? Uma travada aqui. Isso é muito importante, cara. Justamente sabe por quê? Por causa daquela questão que a gente falou. Segundo a galera da análise gráfica, o preço ele tem memória. Então, ele busca fazer movimentos que ele já fez anteriormente. E essas pessoas... Tem uma brincadeira, acho que não sei quem foi que falou, acho que foi a Carol Pfeiffer, né? Inclusive, uma mulher super gente boa. Tive a oportunidade de conhecer. Gente boa. Ela é exatamente aquilo ali que ela mostra na tela. Aquela pessoa, gente boa e tal. Acho que foi ela que falou uma questão de que
de que ninguém sabe se a análise gráfica funciona porque todo mundo usa, se todo mundo usa porque funciona. Eu prefiro acreditar que ela funciona porque todo mundo usa, porque eu sei que o preço no gráfico só se mexe por causa das execuções da ordem. Então, se está todo mundo pensando que meio que junto, o preço vai para aquele lado que está todo mundo pensando junto. Então, se eu olhar aqui no passado, igual como eu olhei agora, e eu vi algum movimento que eu acho que possa vir fazer novamente, e se eu não for o único, outras pessoas também tiverem a mesma visão de que esse preço vai para ali, eu posso aproveitar esse movimento junto com elas. Fim de papo para análise gráfica, galera. É só isso mesmo. Entendeu o que eu uso? Alguma dúvida aí a respeito disso? Porque eu estou finalizando análise gráfica. Para mim, é só isso mesmo. Ok? Mais que isso, eu considero desnecessário. Tá? Eu uso o VWAP, como você está vendo aqui, porque o que é o VWAP? O VWAP, ele é a média de negócios entre volume e preço. Então, o computador, o programa, ele faz um cálculo, entendeu? Do volume mais as negociações e ele dá um preço médio para mim. Teria esse preço aqui. A gente vai falar depois, acho que eu posso até dar uma falada de uma estratégia ou outra para não ficar perdido. Então, alguma dúvida aí mesmo, que eu vou seguir. Tudo certo? Pode seguir. Tá, ok. Tá, eu coloco o volume visual, o livro visual, tá? Gente, o meu já fica programado, eu tô até me perdendo aqui. Eu coloco o livro visual, tá? Eu não coloco ele muito junto como tag, eu dou uma afastada aqui. Tá? Por que eu coloco o livro visual? Porque uma das minhas estratégias é a zona de proteção. E o livro visual, ele me dá essa dimensão aqui dessas barras. Então, através dessas barras, eu sei onde é que estão a maior quantidade de lotes vendidos e de lotes comprados. Na verdade, são pretensões de lotes, tá? Isso aqui são pretensões. Então, eu sei, por exemplo, que aqui onde o preço está, não sei se vocês conseguem ver bem aí, bem aqui onde esse preço está, entendeu? Tem 361 mini contratos para serem vendidos, junto com 500, 500, 500. Então, isso aqui é provavelmente uma zona de proteção. Só que não. Por que só que não? Porque a gente está no mini dólar. Compreende isso? Então, eu não posso me basear os meus movimentos de análise de fluxo, porque isso aqui é um fluxo, faz parte do fluxo já. Mesmo estando no gráfico, isso aqui faz parte do fluxo. Tá? Eu não posso basear os meus movimentos, a minha análise para operar mini contrato no mini contrato. Porque o mini contrato ele é uma das vertentes do dólar cheio. Então, para mim entender melhor o que está acontecendo no mini contrato, é necessário eu ir num contrato do cheio. Então, agora a gente entra no fluxo da ordem de verdade. Ferramentas. Acho que é aqui, gente. A minha tela já fica tudo montada, eu até nem mexo mais. Gente, cadê o book? Socorro, cadê os caras safos aí? O que você está procurando, Superdom? Eu estou procurando o book, porque minha tela já fica montada, eu não mexo. Escreve ali na lupa. O book é o Superdom, não é? Não. Superdom a gente vai já falar dele. Superdom, ele... Gente... Tá falando de livro de ofertas. Tá ali na barra de ferramentas, ali, ó. Rapaz, eu tô sério. Perto da lupa. Sai daí. Não, tá aqui. Achei. Obrigado. Quem foi que falou? Eu, Tassiana. Aí, Tassi, valeu. Olha, a Tassi tá na área. A Tassi, acho que é a menina que você fez Black Swan, não foi, Tassi? A gente tava por lá, eu lembro. Tá, pessoal, esse aqui é o book de ofertas, tá? Esse é o tipo de book de ofertas que eu uso. O book de ofertas com barra de quantidade. Por que eu uso o de barra de quantidade? Por que tu não usa aquele normal? Porque aquele normal, que é o chamado clássico, tem vários clássicos, eu nem sei onde é que tá. Tem 3 tipos de book, tá? Tem um book clássico, tem um book por volume de profundidade, tá?
E tem o book, que é esse aqui, que é o volume de quantidade. Eu utilizo esse. Por que que eu utilizo esse? Porque esse aqui, ele tem essas informações muito importantes. Então, eu sei que aqui, por exemplo, no 88, tem uma quantidade de 283 lotes. Eu vejo a barra significativa dele comparado à barra, entendeu? Do 87,5. Então, eu sei que aqui, essa força aqui, vendedora, está mais forte que a compradora. Então, a probabilidade desse aqui bater nele é muito mais forte. Então, isso é uma informação que eu tenho. Aqui eu vejo as zonas de proteção. Isso aqui é uma zona de proteção muito clara, essa região. Tá? Essa região é uma zona clara para mim. Não quer dizer que ela vai acontecer, que o preço vai bater aqui e ela vai cair. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer apenas que tem gente com essa pretensão, mas essas pessoas podem cancelar essas ordens, entendeu? Isso é um grande problema da estratégia das zonas de proteção, é que você se baseia em possíveis negócios. Estão vendo aqui o cantinho da minha tela? Alô? Aonde? O livro de preços? Sim, ficou no cantinho da tela? Ficou. Tá ok. Então, deixa eu colocar mais para cá, porque eu que não estou vendo que vocês estão aqui no canto. Eu não sei mexer nesse negócio, gente. Eu não sei, realmente não sei mexer aqui nesse programa aqui do Zoom. Né? É a primeira vez que eu estou usando o Zoom, cara. Aí ficou embaixo, agora ficou melhor. Tá, pessoal? Então, eu deixo a minha tela assim. Isso eu estou falando para uma tela só, tá? Lógico que se vocês estiverem com 2 telas, 3, 4, 5, vocês podem espalhar da melhor maneira. Tá ok? Então aqui agora sim eu começo a ter uma dimensão melhor do que está acontecendo, tá? Eu começo a entender que realmente os vendedores não estão querendo deixar o preço passar, eles não estão querendo deixar o preço buscar o VWAP. Ah, realmente aqui nessa barra, não é aqui nessas barras, é aqui nessas, tá? É aqui nessas, porque vocês entendem uma coisa, pode estar toda essa quantidade aqui de gente aqui no mini dólar, mas se entrar comprador aqui batendo nessa região aqui, isso aqui não vai ser nada. E as ordens de vocês, elas podem nem pegar. Elas podem nem pegar, porque o mini dólar, ele depende exclusivamente do dólar cheio. Então, para quem vai operar mini dólar, tem obrigação, entendeu? De olhar o dólar cheio. Se você não fizer isso, você vai estar sendo ignorante, você vai estar, entendeu, cometendo um grande erro, entendeu? Estudando e analisando os movimentos do mini dólar com base no mini dólar, sem desconsiderando essa correlação entre os dois. Aprendido isso, né? Sim. Sim, então não façam isso, por favor. Eu já perdi muito dinheiro logo no começo, que eu via, como eu disse, como eu comecei, né, foi na zona de proteção, então às vezes eu via uma zona de proteção enorme aqui, o cara tava aqui nessa região, o cara tava com 1K de lote, aí eu dizia, isso aqui não é nada, isso aqui. Certeza que isso não vai passar daqui, certeza. Entendeu? E acabava aqui no final, olha, vocês viram o que está acontecendo aqui? Tá? Lembra que a gente falou que era uma zona de proteção? Então, uma zona de proteção, ela tem essa tendência de fazer... Então, toda vez que bate, ela tem um de 1 ponto a 2 pontos. Oi. É só um minuto, porque parece que o Lucas está com o microfone aberto aí, velho. Pedir para ele mutar lá, porque parece que tá mexendo na mochila aí, tá na barulheira danada. Mas vamos complementar hoje? Ô, Rick, o livro de preços também você usa no Mini? Mas já tá liberado. O livro de preços eu uso. Não. Você está falando desse aqui. Isso. Não uso. O que eu uso é esse aqui, que é meu mesmo desse, na verdade, entendeu? Onde que a diferença é que ele fica de uma maneira vertical. Lembra do Superdum? Quem foi que falou do Superdum? O Superdum, ele é isso, na verdade. Ele é o book de ofertas, só que de uma maneira vertical, onde os vendedores ficam em cima e os compradores ficam embaixo. E o grande barato do Superdum é que você pode lançar a ordem dele, né? Eu não uso o Superdum. Eu desacostumei a usar, mas isso é uma questão minha, tá, galera? Uma questão pessoal minha. Eu usei o Superdum durante muito tempo. O Superdum é uma das melhores ferramentas para você lançar a ordem. Só que como lançar a ordem você pode lançar de outras maneiras, eu preferi lançar no gráfico.
Ô, Rick, mas tá no ativo seu, tá no mini lá, ó, WDoc. Ô, galera, fecha todo mundo o microfone aí, deixa só o do Rick aberto, porque tá uma barulheira danada. É o Lucas. Nossa, cara, olha, eu tô falando pra não cometer o erro, tô cometendo. Peraí que eu vou achar quem é que tá fazendo barulho. Agora, pô, tá achando estranho, cara, que tava muito igual aí eu. Caramba, é mesmo. Tá, agora a gente entende melhor o que tá acontecendo. Aqui no 35. Deixa eu só dar uma analisada aqui melhor no que está acontecendo. Tá ok. Não, era isso mesmo. A gente vê o que é que se caracteriza uma zona de proteção, uma diferença entre elas. É justamente a diferença entre elas. Você vê que aqui, por exemplo, tem barras mais robustas deste lado e do outro quase não tem uma barra. Pelo menos dessa região aqui, do 8.3 até o 8.6, as barras são menores. Já aqui você vê que tem uma quantidade de barras maiores. Então daqui você diz que esse lado aqui ele está superior em quantidade a este lado. Ou seja, os vendedores têm uma oferta maior do que a dos compradores, correto? Então, a partir do momento que eles encontraram essas ofertas ofereceram uma força vendedora que descolou uma equivalente a 2 pontos. É isso que eu ganho de dinheiro, cara. Às vezes eu vejo um negócio desse aqui, aí eu pega uma zona de proteção, aí pega 1, 2 pontos. Aí o cara diz, cara, mas eu só consegui meio ponto. Meu amigo, meio ponto também é lucro. Meio ponto é lucro. Imagina só você, vamos dizer, a grande diferença da gente, isso já foge um pouco da minha estratégia, isso entra numa coisa, porque eu também sou personal trader coach, então tem uma porrada de alunos e eles penam muito por causa dessa questão do dinheiro, do financeiro. O cara que entra logo, parece que ele tem essa obrigação de que assim que ele acorda, assim que ele abre o computador, ele já tem que ir lançando ordem. Não é assim que funciona. Você precisa que as oportunidades aconteçam para a sua estratégia, as condições para as suas estratégias acontecerem para você poder operar. E parem com isso de querer ficar ganhando 10 pontos por dia, 20 pontos por dia. Eu vou dizer uma coisa para você, se você consegue meio ponto com 5 do cheio, você tem R$125 por dia, meu amigo. Se você tem R$125 por dia, multiplica isso por 20, você vai ter o salário que trabalhador passa o dia inteiro, entendeu? Pegando 4 ônibus, chegando cansado, tendo problema no trabalho, tendo problema em casa, não podendo resolver problemas de saúde porque tem que deixar atestado. Então, se você conseguir, meu amigo, R$125 por dia, você é um cara bem afortunado, você vai estar você vai estar na sua casa, perto da sua família, você vai estar no aconchego do seu lar. Então, às vezes, o menos é mais. Todo trader experiente sabe disso, que menos é mais. Às vezes eu paro, às vezes com bem pouco. Quando dá oportunidade, aí eu alavanco a mão. A gente estava falando lá no grupo se eu faço preço médio. Eu faço preço médio para frente, entendeu? Se o preço vai contra mim, isso quer dizer que eu estava errado e pronto. Entendeu? Se o preço for contra a minha estratégia, é porque eu estava errado. Eu tenho que admitir isso, assumo o prejuízo do stop e pronto. Eu tento outra operação, ou amanhã outro dia, entendeu? E às vezes o pouco é muito. Então, olha, eu vou contar uma história que eu não sei se eu já falei, só prolongando, já vou voltar aqui para o assunto da montagem da tela, de um aluno meu que ele estava 1.250 positivo, de dinheiro real, 1.250 positivo. Ele queria chegar em 1.500, ele me ligou, ele disse, Rick, caramba, eu tô com 1.250, valeu, obrigado, de nada. E aí, o que é que eu posso te ajudar? Cara, eu tô querendo chegar em 1.500. Dá para chegar? Cara, sempre dá para chegar em 1.500. Sempre vai dar para chegar. Agora, a questão é que se tu retornares o preço para 1.000, tu para. Tá beleza, Rick, pode deixar. Tranquilo, pode deixar, né? Eu fui fazer os meus outros ataveres, atender outras pessoas, movimentar a minha vida, né? Aí ele não me procurou mais, eu também não. Eu disse, pô, o cara deve estar sorrindo à toa, né? Até me esqueci, era numa sexta-feira. Aí, quando foi de noite já, ele disse, me liga, chorando, coitado. Chorando mesmo, de verdade, assim, naquele sentido, porra, cara, eu não sei o que eu faço. E que eu falei, o que foi que aconteceu, cara? Porra, cara, eu fechei o dia, foi 1.800 negativo. Aí eu falei, puta que pariu, cara, o que foi que tu fez? Aí eu disse, pô, cara, eu tentei conseguir os 1.500, aí eu voltei para 1.000.
Aí eu falei, ô lesado, tu não parou? A gente não tinha combinado que quando tu voltasse pro 1.000, tu para. Não, mas aí eu fui para 750. Aí eu nem deixei ele falar mais. Aí eu disse, peraí, já até entendi. Aí eu disse, tu tentou chegar nos 1.000, tu voltou para os 500. Dos 500, tu tentou voltar para os 750, tu voltou para 250, zerou, ficou no 0 a 0, não parou, ficou tentando recuperar e ficou 1.800 negativo. Aí, Rick, foi isso mesmo. Então, quer dizer, ele não soube, ele não aceitou perder, entendeu? Então, isso é um problema, e ele é um cara que hoje em dia ganha muita grana, mas ele tinha esse problema no começo. Isso é um fator psicológico que derruba qualquer um. Então, se a gente não tiver esse controle, entendeu? Isso vai derrubar qualquer um, isso me derruba, isso derruba você, isso vai derrubar qualquer um em qualquer momento. Você não aceitar, entendeu? A perca é um problema muito grave mesmo, entendeu? É isso que faz as pessoas quebrarem as contas, entendeu? Porque às vezes você vê que você não está no dia legal, você só está tomando stop. Então, em vez de você parar, você pensar no que você está fazendo, e dar uma estudada, entendeu? E dar uma namorada, fazer qualquer coisa assim para relaxar e dizer amanhã é outro dia, amanhã eu tento de novo, entendeu? Não, você fica tentando recuperar, ou seja, não aceitou a perca e quer tentar recuperar para satisfazer o seu ego. Acaba que no final das contas você é eliminado de uma prova de uma mesa, entendeu? Real, como muita gente é reprovada na ATO, muita gente é reprovada na Axia, muita gente é reprovada nesses testes da vida, ou então você zera a sua conta por causa de uma infantilidade mental, por causa que você não aceitou uma perca, entendeu? Como a gente na vida, a gente como pessoas adultas, a gente sabe que tudo, a gente sabe o que é um não. Então a gente tem que saber dizer não para a gente mesmo. Não, eu não quero mais perder. Não, eu vou parar. Não, eu vou deixar para amanhã. Então, não adianta você saber rally trader, não adianta você saber TP-Read, não adianta você ser o cara mais fera do mundo, fazer o melhor curso com o melhor cara do mundo, que se você não tiver esse controle, esse fator mental, se você não fizer a mudança nesse mindset, as coisas não vão acontecer para você. Tá ok? Então, bora lá para frente. Tá, então, recapitulando. Tá, eu abro o gráfico, olha a porrada agora, olha a porrada. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Alguém sabe? Alguém aí sabe dizer o que aconteceu? Entrou vendedor, não? Não, batendo? Contrário. Comprador. Comprador, desculpa. Isso. Comprador, Agora eu falo para você, tem como saber 100%? Não tem, sabe por quê? Porque tá faltando uma coisa na nossa tela. Tá faltando, ai meu Deus, lá vai, outra luta. Onde é que tá? O que você tá procurando? Ah, não, eu quero que você adivinhe. Se eu achar antes, beleza. Então fica aí. Volume price. Se vira. Não, me dá o Times de Trade. Pô, Agora se vira. Ajuda aí, pô. Tô vendo daqui. Caramba, meu. Rapaz. Vai na lupa que é mais fácil, mano. Porra, pois é, né, cara? Tô vendo daqui, ó. Caramba. Opções. Garoto. Garoto, tá aqui. Pessoal, vou abrir bem grande o Times in Trade. Tá? Bora buscar o que aconteceu. Em que momento foi? Qual foi o preço que ele começou a subir? Foi aqui no 8,6, né? O que foi que aconteceu, gente? Tá lá embaixo mesmo. Teve alguém que movimentou essa parada toda aqui. Vocês estão percebendo que tá coloridinho, né? Mas isso é uma questão particular minha. Gente, eu ainda não estou identificando um grande player, não. Não tá aqui. Teve uma briga, a gente conversando. Foi aqui, rapaz, eu acho que eu perdi. Eu nem consigo ver, ó. Perdi o movimento. Perdemos o movimento, tá? Pessoal, esse aqui é um Times in Trades, tá? O que é o Times in Trades? O Times in Trades, ele tem um apelido que a gente chama de espelho do mercado, tá? Esse é o apelido comum dele.
tá ok? Por que espelho do mercado? Porque ele reflete todas as negociações executadas de verdade no mercado, entendeu? Então você vê aqui, que bem aqui, tá todo mundo vendo aí direitinho, é muito importante, cara, é uma das melhores ferramentas. É muito complicado, mas olha, então feito que você aprende isso aqui, você encurta 50% do seu caminho de aprendizado, entendeu? Tá todo mundo vendo bem aqui a tela? Sim. Alguém? Ah, ok, beleza. Tá, ó, aqui ele dá o horário, tá ok? Aqui ele dá a corretora compradora, tanto que vocês veem as corretoras, tá ok? Aqui ele dá o valor, não o valor financeiro, mas o valor do preço do dólar, no caso, isso quer dizer que a esse horário, a corretora UBS, ela comprou nesse valor 10 quantidades. E quem foi que vendeu para ela? A Ativa vendeu para ela, no caso foi aqui embaixo, né, já passou. A Terra vendeu para a UBS. E essa agressão, esse negócio gerou uma agressão. Que agressão? Vendedora. Toda vez que eu vejo que está escrito vendedor aqui, isso quer dizer que lá no gráfico deu um tique para baixo, porque é vendedora. Se for uma agressão de compra, é um tique para cima. Então, é isso aqui, galera, que movimenta o gráfico. Não é o gráfico que movimenta isso aqui, tá? E isso que está aqui no book de ofertas, tá? Isso aqui são só pretensões. São pessoas que estão querendo comprar. Quando essas pessoas comprarem, elas vão vir para cá. Correto? Compreendido esse detalhe, né? Então, recapitulando. Aqui no Times e Trades eu vejo a hora, o comprador, entendeu? A corretora compradora, o player que está comprando, no preço que ele está comprando, a quantidade de quem ele está comprando e quem está vendendo para ele. E que tipo de agressão esse negócio entre eles ocorreu. Rick, como é que eu uso isso? Bora lá. Eu ajusto, como eu estou numa tela aqui para mostrar bem, eu ajusto em 2. Eu vou ter que ajustar bem. Cara, eu me viro muito com uma tela assim. Eu sou um cara que fica igual aquelas naves do Star Wars. Ah, travou aqui agora. Tá, vou ver o que eu... Vocês perceberam que está um pouco coloridinho? Vou falar para vocês aqui antes da gente prosseguir. Por que eu faço essa coloração? Isso tem a ver com o tape read, tá? Mas tem a ver também com o fluxo das ordens, que é o principal. Então, por que eu coloco? Por que toda vez que aparece a Tullet ou a corretora UBS, aparece em amarelo? Porque a UBS, ela tem o maior algoritmo do mundo. O que isso quer dizer? Está um pouco escuro, né? Aqui onde eu tô. O que isso quer dizer, Rick? O maior algoritmo do mundo. Ela tem a maior mesa de traders, a maior quantidade de traders operando para ela é a UBS. Então, eles estão em todo que é canto nesse mundo do mercado financeiro. Vocês vão ver eles lá no mercado da Ásia, vocês vão ver eles em todos, onde tiver bolsa de valores, a UBS ela está trabalhando. E toda vez que eles estão operando aqui, é uma corretora muito grande, é uma mesa de traders enorme, gigantesca. Então, se eles quiserem, se eles resolverem levar o preço para cima ou o preço para baixo, eles têm condições de fazer isso, porque eles têm um volume financeiro muito grande. Então, eles podem entrar comprando, e eles podem dar uma levantada no preço. E, inclusive, eu acredito, porque não deu para rastrear aqui, mas que essa movimentação aqui, que ocorreu agora no dólar, que foi do 86 para o 92, bem rápido, isso não tem a ver com eles. Se não foi com eles, foi outra corretora grande. Tá? E eu poderia ter aproveitado esse movimento. Na verdade, eu aproveito bastante esse tipo de movimento. Sabe por quê? Porque eu vou na cola deles. Sabe aquele peixinho que fica debaixo do tubarão? Pois é, esse sou eu, cara. Esse sou eu. Eu fico ali. O que sobrar desse peixe é meu. Entendeu? Então eu estou vendo que eles estão se armando, que eles estão entrando comprado. Mesmo que eu pegue a metade do movimento, mas, cara, é muita coisa. Aqui ele subiu, por exemplo, aqui, deixa eu ver, vamos retornar aqui. Deixa eu só arredar um pouquinho mais para cá. Aqui, olha, ele subiu o equivalente a quantos pontos, né? Cara, ele subiu praticamente 7 pontos, né, cara? 7 pontos. Se eu pegasse 3,5 pontos, eu tava feliz da vida. E isso eu faço sempre, quase sempre, né? Que eu vejo a oportunidade, eu faço. Entendeu? Então,
É isso que é o grande bacana do Times in Trades. Ele te dá uma noção. E outra, se uma zona de proteção também romper aqui, entendeu? Às vezes você vê uma quantidade muito grande aqui, que aparece aqui para a zona de proteção. Se ela não for uma zona firme, se o preço começar a bater nela e ela for executando e for romper, ele vai mostrar aqui que está sendo rompido, que aquela barreira está sendo quebrada. Isso aqui vai se desfazendo, esse muro vai se desfazendo e vai demonstrando aqui. Você começa a ver aqui, entendeu? Vai aparecer vendedor, 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 chega a ficar vermelho, tá? Então, por que eu chego a colorir? Por causa desse fator, entendeu? Para me seguir o mesmo movimento que eles fazem. Esses caras não dão nó sem ponta, entendeu? Eles sabem o que eles fazem. Então, todo o movimento deles é de uma equipe de computadores, eles têm robôs, eles têm uma equipe de análise muito grande. Então, toda vez que eles entram numa operação, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, toda vez que eles entram muito forte, eu entro junto com eles, entendeu? Aí eu aproveito aquele movimentozinho. Desonestidade da minha parte? Não, são as regras do jogo, né? Assim como você segue uma sala de call, assim, pode falar. Quando entra muito forte, você quer dizer quantos lotes? Tipo, 50? 50. O BS entra com 50 de uma vez. E isso também eu deixo colorido aqui, tá? Eu não sei se tem algum centro de 50. Eu deixo meio que azul, a partir de 10, tá? Mas isso é meu, tá? A partir de 10, eu já deixo tanto igual. A partir de 10, você vê que aqui teve 20. Você tá vendo a minha tela? Aqui, ó, teve 20, já tá identificado para mim. Que a plural aqui... Ativa. Entendeu? Aqui, ó, 100. Tá ok? Na verdade, não tá colorido diferente. Geralmente 100 ou vermelha, porque como eu troquei o código do Profit, agora eu tô em outra conta, aí eu creio que não tá gravado, ainda tenho que mexer nisso aqui depois. Mas geralmente eu coloco em vermelho, tá? Então eu já sei. Então toda vez que aparece aqui um lote acima da média, eu já sei que tem alguma coisa aí, entendeu? Compreendido? Ô, Henrique, posso fazer uma pergunta sobre a zona de proteção? Todas. Você, então, se escora abaixo de lote grande? É assim que a sua escolha? É sempre abaixo. Eu não posso colocar junto porque o book ele obedece fila de espera, né? Então, se eu colocar a minha ordem junto com aquela galera, eu vou ter que esperar todas aquelas ordens serem executadas para então chegar a minha vez. Então, eu coloco um tique abaixo, meio ponto abaixo, aí eu espero, quando o preço vier, ele vai bater na minha ordem, ele vai chegar lá neles, eles vão oferecer a resistência e vão derrubar o preço e vão cair meio ponto, um ponto, que é o que me basta, tá? Eu não posso querer esperar ganhar 10 pontos com uma estratégia de zona de proteção. Ela não foi criada para isso. Ela foi criada para pegar meio ponto, um ponto. Eu não quero, desculpa, eu só não quero atrapalhar que essa estratégia foi a primeira que eu aprendi com o Joaquim, né? Tá. E daí ele meio que desfocou disso, ele passou a usar outro tipo de zona de proteção. Tá. Só que eu gostava muito desse de lotes. E como eu parei de usar, eu fiquei com medo de voltar a usar. Então eu acho legal você falar disso, porque dá confiança de voltar a confiar, né, nessa parte de zona de proteção por lotes. Não funciona. Só que ela tem um pesadelo. Que é um pesadelo que, inclusive, o Joaquim é um cara que eu estimo muito, é um cara que eu vi muitos vídeos dele no começo. Eu sou um cara relativamente novo no mercado, por assim dizer. Apesar de já dar aula, apesar de ser chefe de educacional, por tempo de tela, eu sou relativamente novo. Então, comecei em 2015. Então, tem 3 anos de mercado. Então, na época que eu comecei no mercado, apesar de ser só 3 anos atrás... as coisas eram muito caras, gente. Plataforma, eu vejo o pessoal reclamando hoje, mas era tudo muito caro. Uma plataforma não sairia por menos de R$1.000, cara. Era R$1.000 a mensalidade de uma plataforma. Hoje em dia tá 150, tá uma babada. Cara. E a corretagem era R$100. Nossa. A margem para operar um mini contrato era 500. Um mini contrato. Hoje em dia é 25, né? Nossa. Mas enfim, então eu vi muitos vídeos dele, então é um cara que eu tenho muita estima. Mas o grande pesadelo das zonas de proteção é um crime considerado pela CVM, que inclusive o Joaquim foi processado e condenado, que é a prática do SPOF. Não que eu concorde com a condenação dele, mas eu não concordo com a prática. Eu acho a prática abusiva, eu acho a prática
eu acho nojento, porque você leva outras pessoas a perder dinheiro para ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. O que é o SPOF, gente? Eu não sei se eu vou encontrar aqui alguém de SPOF. Deixa eu analisar. Tá, o que é o SPOF? Tá vendo esse pessoal aqui? Vamos dizer que isso aqui seja só um player. Aqui no 388, que ele colocou 400 lotes. Tá? Então você diz assim, é uma zona de proteção. Tá? Aí quando o preço vai chegar aqui, esse filho de uma erva, ele cancela a ordem. Tá entendendo? Aí o que seria uma zona de proteção deixa de ser uma zona de proteção e o preço vem a seu favor e desculpa a expressão, você se lasca, entendeu? Então isso é a prática do SPOF, que é o apelido que a gente chama de ordem fantasma, que é aquela ordem que quando chega a hora de ela ser executada, ela some. Então esse é o grande problema da zona de proteção. Aí é que entra o pulo do gato. Existe uma ferramenta que ela se chama mapa de fluxo, tá? Ela fica aqui no da tela, tá ok? Eu uso muito, gente, vocês não sabem quanto que eu uso isso. Eu amo isso, tá? Não, só o segundo. Este aqui, gente, é o mapa de fluxo, tá? Eu vou apresentar eles para vocês. Isso aqui parece tipo aquele filme da Matrix, sabe? Quando você olha, que você vê aquelas letrinhas e você consegue identificar as coisas. Ele parece ser complexo a princípio, mas eu vou explicar ele, tá? Essas listras mais claras, correto? Elas são onde existem maiores quantidades de ordens, tá ok? Elas existem as maiores quantidades de ordens. E por que elas estão claras? Porque isso quer dizer que este programa aqui, ele rastreia as pessoas que fazem aquela sacanagem que a gente estava falando do SPOF. Então, esse programa, ele consegue rastrear e ele consegue identificar as pessoas que agem de má fé no mercado. Então, essa zona de proteção aqui, eu sei que ela é firme. Eu sei que esse cara aqui, que está aqui nesse nível de preço, no 396, tá? Eu sei que ele realmente está com a intenção de fazer uma compra. Por que que eu sei? Por causa da claridade desta linha. Correto? Esta linha, o simples fato dela ser clara desta maneira, já me identifica que este cara está querendo realmente fazer uma negociação. Então, eu sei que quando o preço estiver chegando lá, ele não vai cancelar as ordens. Compreende isso? Se alguém consegue compreender, é um pouco complicado. Alô? Alguém entende isso? Como é que você sabe que é compra e não é venda? Depende. Aí eu olho aqui, entendeu, amigo? Tipo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no 388. Beleza. Uhum. Eu amplio ele. Aí eu vejo no 388 como é que tá. Ó, mais ou menos. Entendeu? Uhum. Aí toda vez que acontece... Aí quando acontece uma negócio... Legal, eu posso lançar a ordem nele aqui também, vocês estão vendo? Eu posso lançar a ordem nele, tá? O cinzinha claro você conta também ou só os branquinhos? Como? Quando é o cinzinha claro, ele é um pouco menos de volume, mas você já conta aí, ele? Tá vendo? Aí, desculpa, já vou só cortando você. Aconteceu uma negociação aqui de 15 lotes. Aí ele amostra ele usa tipo umas explosões, assim, conforme as negociações vão acontecendo, entendeu? Aí elas vão acontecendo, aí o tamanho da bola é o tamanho da intensidade da negociação, aqui aparece a quantidade dela e aqui aparece o volume, tá? Desculpa, querido, agora faça demais, de novo lá. Não, só para saber se você também conta os cinzinhas mais claros ou só o branquinho? Não, os cinzinhas eu sei que, por exemplo, se tiver uma quantidade muito grande de lotes ali em determinado preço e tiver cinzinha, eu sei que parte daqueles negociadores ali não estão com veracidade, entendeu? Eles não estão querendo realmente, pelo menos um player geralmente é o que faz isso. Ele coloca 100, 200 lotes, aí você se escora no book pensando que é realmente uma zona de proteção e no fim acaba não acontecendo nada. Compreendido essa questão? Então eu ajusto ele na minha tela. Tá ok? Eu deixo ele de uma maneira bem bacana aqui, assim, que é para mim poder ver melhor. Deixa eu ver aqui. Geralmente eu coloco nesta Eu acho que essa ferramenta aí é muito interessante, se você puder explicar mais um pouquinho sobre ela.
Sim, claro. Olha, você vê que essa quantidade aconteceu. Olha, aconteceu uma negociação de 265 lotes. Aí eu vou aqui no Times e Trades. Quem foi? A BTG, ó. A BTG comprou, tá? Ela comprou a 100. E isso que apareceu lá. Mais 100 aqui ela comprou. BTG, ela comprou 200. Então, deixa eu ver, não sei como é que volta aqui. Gente, onde é que volta? Eu esqueci onde é que volta. Aí eu posso voltar lá para ver isso. Não estou conseguindo, gente, desculpa. Entendeu? Mas isso me mostra, tá entendendo? Então, o que me mostra aqui, na verdade, é o que acontece aqui. Só que aqui, eu, através dessas linhas, eu consigo entender. Bora lá. As linhas mais escuras são as linhas com menores quantidades de lotes e lotes que não são considerados firmes. Como assim não são considerados firmes? Porque são de players que colocam e tiram suas ordens. Então, esses players não são considerados players de confiança. Eu não posso confiar neles para me tomar uma determinada atitude de comprar ou vender junto com eles, entendeu? Então, essa ferramenta, ela me dá isso, entendeu? Então, aqui, quanto mais escuro, menos confiante esse nível de preço é, e menos quantidade nesse determinado nível existe. Quanto mais claro a faixa de preço é, mais confiável aquele nível de preço é, e mais quantidade de pessoas confiantes existe naquele nível de preço. Pessoas que realmente querem executar suas ordens, pessoas que realmente querem fazer as suas operações reais. Então, às vezes, eu vejo uma quantidade muito grande. Eu não sei se eu consigo explicar agora, porque eu acho que realmente agora, neste momento, olha aqui, no 890, né? É isso? Isso, 880. Tá, a gente amplia para a gente ver. Você vê que é bem claro, tá? Você vê que é bem claro. Então, realmente, ali, você vê, tá vendo aqui, ó? Então, você vê que realmente é uma ordem que provavelmente o preço vai bater lá, esse cara ele não vai cancelar a ordem dele. Vocês querem ver isso? Então, por exemplo, agora ali no 90, que é onde está a VWAP, tem 875 contratos ali, é realmente gente que está querendo vender. Exatamente. Então essa ferramenta, ela me dá isso. Legal. Eu sei, eu poderia fazer uma venda aqui, tá? Eu poderia até fazer uma venda aqui. Na verdade, eu já teria ganhado se eu fizesse. Eu teria colocado aqui, né, e teria ganhado meio ponto aqui, meio ponto, um ponto, talvez empurre até um pouco mais para baixo. Se ele for até 8,6. É isso, entendeu? Vocês entenderam? Então, eu colocaria uma venda aqui, ou seja, seria uma venda, deixa eu ver, um 9,5. Sim, seria no 9,5, já estaria ganhando ponto aqui. Por quê? Porque eu coloquei minha ordem aqui. Lembra da zona de proteção? Você coloca meio tique antes de um grande lote. Está aqui um grande lote. 975 é um grande lote, quase um K. Então, eu colocarei a minha ordem aqui, tá? Que seria aqui. Mas isso a gente já perdeu o movimento, tá? Eu estou só dando um exemplo. Eu teria colocado aqui no 9,5 e teria ganhado um ponto aqui no 8,5. Tá? Poderia até dar mais, 1,5, né? Mas um ponto é o que me basta. Tá? Mas como é que eu chegaria a essa informação? Eu olharia o book, tá? Eu olharia o book, identificaria a zona de proteção e viria aqui, via-se a zona de proteção, se esse cara aqui realmente está falando a verdade, se ele não está de sacanagem comigo. Entendeu? Olharia as barras do mini e tomaria a minha decisão e ganharia meio ponto. Sem muito sofrimento. Compreendido isso? Legal, gostei desse mapa de fluxo. É o mapa de fluxo. Olha, vale o estudo. Tá? Na verdade, isso aqui tinha sido proibido aqui no país, tá? Isso é uma ferramenta que é proibida nos Estados Unidos porque ela entra no computador das pessoas para identificar se essas pessoas são boas pessoas ou não são, entendeu? Então, eu não sei como é que foi autorizado. Nos Estados Unidos isso é proibido. Inclusive, tem uma plataforma chamada Bookmap, que ela utiliza só esse padrão. Uma plataforma muito boa, já tive contato com ela. É impressionante o que ela faz. Só que realmente é muito complicado. Aí ela foi proibida. Para quem usa a estratégia do Joaquim aí, é bem interessante também. Assim. Não, claro, não só para isso. Às vezes você vê uma zona, porque a estratégia do VWAP, todo mundo sabe, né? Eu acho que já o Ricardo tem passado para a galera aí. O Ricardo é um cara gente boa, tive a oportunidade de conhecê-lo.
Tá, mais alguma dúvida? Pessoal, isso aqui é o que me bate. Eu não preciso de muita coisa além disso. Ah, Rick, tu olha mais alguma coisa? Olha o volume chart price, mas eu olho eu olho e tiro. Eu olho e tiro, não é uma coisa que fica na minha tela. Entendeu? Tá vendo a prova lá? O grande... Oi. Alguma pergunta, pessoal? Sobre isso aqui? Será que o Joaquim usa esse mapa de fluxo aí para operar? Não, ele não usa nem o Times in Trades. Mas eu vou ser sincero, agora eu vou, não é falar mal, é tipo dar uma... É assim, depois que eu virei professor, eu passei a olhar para mim mesmo, entendeu? Para olhar para mim como pessoa. O Joaquim, por exemplo, ele diz que só tem que olhar lá o book e pronto. Não, eu digo que você tem que olhar outras coisas, tá? Ele fala que não tem que olhar, que só tem que olhar o book, mas é porque ele é um cara que ele já tem uma coisa que a gente chama de sensibilidade ao mercado. Ele é um cara que ele só de abrir a tela ele já entende o que está acontecendo. Mas isso aí é uma coisa que com experiência você adquire. Quando você é iniciante, quanto mais informação você tiver para tomar a sua decisão, melhor. Entendeu? Então, para quem vai operar a estratégia dele, eu acho importante você olhar o Times in Trade, você olhar o mapa de fluxo e você olhar o book, que é o que realmente vai dar informação para você. Compreendido? Olha, você vê que realmente a zona de proteção valeu mesmo, você viu? Ó, bateu lá e retornou mesmo. E ele continua aqui, ó. Ele continua aqui, veja aqui. O cara continua aqui e continua mostrando aqui ele, ó. Aqui no 8 é ele, ó. No 90. Vocês estão vendo lá? A linha bem clara. É ele. É esse cara aqui. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Era só de montar tela. Pessoal, minha metodologia de análise é essa. Não tem mais nada, não tem nenhum segredo que eu não falei para vocês. De análise é essa aqui. Entendeu? Então, recapitulando, o que é que eu faço no meu dia a dia? Tá? Primeira coisa, eu abro o gráfico, olho o gráfico, eu identifico a tendência que ele está, tá? Identifico a tendência que ele está, eu traço uma linha no fechamento anterior e na abertura do dia, eu dou uma olhada na tendência, eu não traço nenhuma linha na tendência porque eu só de olhar visualmente eu já sei que ele está numa tendência leve de baixa e depois ele está lateralizado. Agora, nesse momento, ele está lateralizado. Alguém concorda comigo? O dólar está lateral? Sim, sim. Exatamente, está lateral. Então, eu não preciso traçar nenhuma linha aqui. Minha ponto de vista. Mas se vocês quiserem traçar, podem traçar. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor. Então, eu sei que ele está lateral. Sabe o que é legal do Diladini, que a gente chama? É gostoso o Diladini? Porque toda vez que ele está de lado assim, é só comprar no fundo e vender no topo do canal. Então, você... Que eu te perguntar. Vende aqui, compra aqui. Se ele bater no 89,5 ali, você dá uma venda de novo, aproveitar uma calma aqui com a sala? Oh, não posso fazer isso. Não, porque eu tenho um processo na CVM, galera. Não, eu tenho. O 90 tá com 900. Não tá? Aí, ó, não, mas, lá de novo. Dizendo assim, teoricamente... Agora eu já não sei se vai, porque já bateu 2 vezes, 3 vezes lá, né, cara? Olha, bateu... Nesse primeiro candle ele bateu, no segundo também. Nesse terceiro que ele tá com muita força. Cadê o volume? Não tá tanta força não, mas eu acho que agora rompe, cara. Eu acho que agora rompe. Com a força que ele tá vindo, ele rompe. Tem que limpar bonito, ó, são 1.100. Pois é. Aí o segredo tá aqui, ó. O segredo tá aqui. Se os caras começarem a bater lá, vai aparecer aqui. Entendeu? Mas eu acho que dá para fazer, cara. Na verdade, está dando condições, né? Mas é do 9,5 pro 9, né? Tirar meio pontinho ali. Meio ponto. Cara, meio ponto com 10 do mini aí é 50 conto, cara, no bolso. Dá para comprar pizza. Eu gosto de pizza. Olha, vocês têm que pagar uma pizza para mim. Tô falando sério. Pizza é bom. Pô, tô doido, né, cara? Sim, aí. Eu não posso fazer operações. Tanto é que agora lá na sala que eu tô, da corretora, fui proibido, cara, de fazer operações. Porque, na verdade, existe uma lei da CVM muito, muito, muito grave. Que qualquer pessoa que não é analista formado não pode fazer operações ao vivo. Não pode. Nem em canais privados, nem em canais
públicos. Por isso que o Edu Moraes teve um problemaço, cara. Entendeu? Não pode nem recomendar também, né? Não pode, é crime. É crime. É crime. Ó, o Crime. 89,5 deu um ponto. Podem. Mas deu, ia ter dado ali, Bernardo. Deu um ponto, bateu no Tô perdendo dinheiro com vocês aqui, ó. Não, mas é isso, vocês estão entendendo. Então, quando vocês têm essas ferramentas, olha aí, deu quantos pontos? Deu 1,5 ponto. Tá, vocês estão vendo o que está acontecendo? Ou sou eu que estou ficando doido se realmente desaprendi as coisas? Então, quando você... Não, com a sua tela aqui tá dando para ver. E essa estratégia é o seu carro-chefe? Não, o meu carro-chefe é o que estiver acontecendo. Ele cai com uma farofa que estiver na mesa, entendeu? Uhum. Uma oportunidade, uma entrada no VWAP, eu meto-lhe o caramba. Se tiver zona de proteção, eu vou junto. Se tiver sobre tendência, todas as estratégias eu uso conforme me aparece. O que me apareceu aqui agora foi zona de proteção. Olha, a gente ia pegar 2 pontos. Fala um pouco da tua entrada no VWAP. Bernardo, fica aí. Aí você considera acima de 200 contratos ou vai depender da média do dia de contrato? Tipo, hoje seria um de 300. Da média. Não tem essa de dizer que 800 contratos é uma zona. Não, depende. Se os outros, se nos outros níveis de preço também tiver 800 do outro lado, 800 é igual a todo mundo, entendeu? Sim. Varia, depende da média. Às vezes o mercado tá assim, tá igual como tá aqui. 130, 100 e poucos contratos por nível de preço, entendeu? Aí você diz, aí aparece um de 300, esse 300 é uma zona, entende? Você faz quantas operações em média, Henrique? Não tem entrada, cara. Oi. Alô? Quantas operações você faz em média por dia? Cara, varia muito. Às vezes eu opero muito, cara. Às vezes eu sou muito dedo nervoso. Porque eu opero ações também. Com 600 contratos no... Operações. Entendeu? Inclusive eu levei porrada numa ação agora há pouco. Pode crer. Foi nessa conta aqui. Levei R$40 de prejuízo. Entendeu? Por quê? Mas por quê? Eu entrei errado, cara. Teve jeito. Eu pensei que era, não era. Isso acontece, cara. Isso vai acontecer com vocês. Isso acontece com qualquer trader. Trader que diz que só ganha, cara. Esse cara, ele tá enganando ele mesmo. Tá nem enganando os outros, ele tá enganando ele mesmo. Eu tenho a sorte, hoje em dia, de mais ganhar do que perder. Mas perder, eu perco. Entendeu? Esse é o grande segredo da nossa profissão. É o cara mais ganhar do que perder. Entendeu? Ele fazer com que os ganhos tenham mais força do que as percas, mas as percas elas vão existir. Mas olha, sempre lembrando daquele fator psicológico, aceitar a perda, tá? Eu não sei se eu já falei isso aí, mas todo trader profissional, isso faz parte da psicologia do trader, isso é uma das aulas da psicologia do trader, é que tem 3 medos que acompanham a gente durante toda a nossa vida, tá? O primeiro é o medo de morrer, o segundo é o medo de estar enganado e o terceiro é o medo de perder dinheiro. No mercado financeiro não existe o medo de morrer, né? Mas o medo de perder dinheiro, de estar enganado, eles estão lado a lado. Tanto é que se você perde dinheiro é porque você estava enganado, e se você estiver enganado, você vai perder dinheiro. Mas então, você tem que excluir esses medos. Cara, Henrique, de que maneira? Cara, eu não sei. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É um exemplo que eu sempre dou, eu sempre bato na tecla com os meninos. Vamos falar aqui de um exemplo de um jogo que todo mundo tem o costume de jogar, a Mega Sena, por exemplo. Acho que todo mundo já fez uma fezinha ou outra. Vocês ganharam? Eu nunca ganhei. Eu estou na expectativa. Mas saibam que toda vez que eu jogo para ganhar. Entendeu? É para ganhar que eu jogo. Mas nunca ganhei. E toda vez que eu perco, eu não fico batendo a cabeça no computador, eu não fico na frente daquelas meninas bonitinhas na hora da bolinha, eu não fico assim orando, rezando. Entendeu? Quando eu perco, eu não bato nas coisas, eu não quero. Sabe por quê? Porque quando eu me disponibilizei a sair da minha casa, a ir numa lotérica, tirar o dinheiro do meu bolso e fazer aposta, eu já sabia que perder faz parte do jogo. Para mim poder ganhar, na verdade, muita gente vai ter que perder. E se alguém vai ganhar, eu vou ser um dos perdedores. Entendeu? Então, a partir do momento que eu entendo isso, o jogo se torna tranquilo para mim. Eu fico tranquilo.
Entendeu? Então é a mesma coisa que eu faço no meu trade. Eu não entro para perder, assim como eu não entro para perder na Mega, não. Eu entro para ganhar. Entendeu? Olha lá, velho. A Capital operou 600 contratos. Ela Caramba, vendeu o que boa, que fez? boa, mas tem que ver, é vendedor ou comprador? Vendedor. Não sei. Não, Vendedor, é direto. aí, ó. É direto. Não, é direto. Ah, não, aí não Cara, interessa. o direto não dá para saber porra nenhuma. O direto não dá para saber porra nenhuma. Por quê? Gente, o que é o direto? O direto você vê que foi um cara eu acho sacanagem isso, porque querendo ou não, ele gera uma agressão, né, Bernardo? Ele gera uma agressão. Então, alguém da Capital vendeu ou comprou para outro cara da Capital. A gente não sabe quem vendeu e quem comprou. E a gente nem sabe quem vendeu e nem quem comprou, e a gente nem sabe que agressão eles formaram. Entendeu? Não dá para saber. Pode crer. Triste. Mas olha, a zona de proteção, ela realmente, olha, tá em um K agora, ó. Tá em um K. Essas outras pequenas zonas que vão se formando ao redor, elas dão mais firmeza para a zona, tá? Por exemplo, tava em um K agora já tem mais uma outra no 89,5, que seria onde a gente entraria naquela hora com meio ponto, né? Para ganhar um meio ponto, um ponto. Agora ela já está em 425. Você percebe que neste lado aqui, olha, ninguém tem nem 425, comprador. Você vê que nesse nível aqui de preço, não tem ninguém que chega nem a 300. E aqui já não, aqui já tem 1K, já tem 420. Então, dificilmente o preço, ao menos que entra um cara desse aqui com 600, 700, comprando, aí sim vai romper. Tá, então, voltando à questão da psicologia do trade lá. Então, eu quando eu entro para fazer um trade, eu entro assim como eu entro para fazer um jogo na Mega. Eu já entro sabendo que perder é uma possibilidade. Então, quando o preço vem contra mim, eu não fico naquele nervosismo, meu Deus, eu não fico aquele negócio, sabe, aquela agonia, aquela tuíra que o cara fica se balançando, bate a perna, né? Entendeu? Eu não fico. Por quê? Porque eu sou o cara? Não, porque, cara, é um trade, é um jogo, faz parte do jogo. Então, quando você aceita, você fica mais sereno para você poder oferecer alguma reação ao mercado. Eu não fico alongando o meu stop. Muita gente perde, né? Às vezes tu coloca um stop de 3 pontos, aí o preço vem caindo, aí tu, ai meu Deus, vai pegar. Aí para tu não pegar, tu estica para 5 pontos. Aí pega 3, 4, aí vem no teu 5, aí tu, ai meu Deus, vai pegar. Aí o cara baixa para 10 pontos. Aí o cara só vai aumentando o prejuízo dele. Entendeu? Então, cara, quando tu entra no trade, tu entra sabendo o que tu tá fazendo. Ou tu entra sabendo, ou tu entra não tá sabendo. Entendeu? Se tu não sabe o que tu vai fazer, é mais antes de nem entrar. Entendeu? Entrou na operação, não gostou, ela tá indo contra ti, o teu stop é de 3 pontos. Cara, tem duas alternativas. Ou tu espera bater o stop, ou tu sai com 2 pontos de prejuízo. Pronto, fim de papo. Mas ficar alongando o stop por causa de medo não é uma boa. E outra, muita gente também... aqui a gente perdeu dinheiro, mas por uma questão particular minha, tá, gente? Uma questão particular minha, tá? Eu realmente não posso operar na frente da tela por enquanto, até sair a minha autorização, tá? Então, aqui, mas, por exemplo, muita gente não entra numa operação por essa questão do medo. Aí o cara vê uma oportunidade, vamos dizer que nem a gente viu a oportunidade aqui, tá ok? Igual como o Bernardo falou. E aí, dá para entrar? Pô, dá para entrar, cara. Dá para entrar, mas aí o cara, na hora, ele fica com aquele medo. Mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que esses caras aí, o cara arranca o cabelo? O cara, será que dá? Será que não dá? Será que dá? Aí eu vou. Mas quando ele resolve ir, aquela oportunidade já passou. Aquele momento, que seria o momento dele entrar de verdade, para ele ter aquele lucro, não existe mais. Entendeu? Então, você deixar de entrar no momento certo, é um fator muito importante que atrapalha bastante. Entendes? Pessoal, é isso. Tá? Eu espero ter ajudado em alguma coisa. Ok, Bernardo? Qualquer dúvida, galera, pode chamar no Zap, até para bater um papo. Eu vou ser sincero, vocês, graças a Deus, hoje eu sou um cara aqui bastante ocupado. Estou muito feliz no mercado financeiro. Dizer para vocês que o mercado financeiro mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Hoje em dia eu posso fazer as coisas que eu quero. Não sou um cara rico, ainda estou muito longe dos meus objetivos, ainda estou reformando aqui meu apartamento, ainda tem muita coisa para fazer nessa vida ainda, mas não me falta nada. Graças a Deus. E a qualidade de vida que eu tenho, sabe, eu não tenho compromisso com nada, eu sou um preguiçoso assim, de carteirinha, entendeu? Eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero,
Entendeu? E isso, a vida de trader, acho que é a melhor coisa desse mundo. Eu não tenho que dar satisfação para o patrão, não bato cartão. Os ganhos só dependem do meu esforço, porque no meu trabalho eu era mestre de obras formado. Eu me esforçava muito e retribuição não tinha nada em troca. Eu era o melhor funcionário, mas era só por palavra, porque financeiramente não vinha nada de retorno. Hoje em dia não, só depende de mim, só depende da minha vontade, do meu querer, entendeu? E isso vale muito a pena. Nem sempre foi fácil, eu já quebrei conta até que não era minha. Um amigo meu chegou assim comigo, pô, meu amigo, é o seguinte, bacana essa parada que tu tá fazendo, né? Pô, legal. Pô, cara, toma aqui 5 mil, tu multiplica pra mim, eu multiplico, pode deixar comigo. Nossa. Deixar comigo. Foi verdade. Verdade. Não, pode deixar comigo, rapaz. Em 3 dias eu tinha perdido dinheiro do cara, olha. Aí como é que fazia, cara? Pô, eu tive que... É verdade, foi verdade. Isso foi verdade. Foi verdade. Então eu quebrei conta até que não era minha. Eu era tão viciado em operar, eu sou viciado até hoje no mercado financeiro. Aí depois de eu ter quebrado essa conta, aí tinha um amigo meu, era amigo meu, ele tinha uma conta. Aí ele chegou comigo, Henrique, cara, minha conta tá quase negativa. Tu deixa ela positiva para mim? Deixa comigo. Deixa comigo. Pois é, rapaz, mas ainda demorei para quebrar, mas ainda fiquei uns 2 meses aí lutando, porque a situação tava difícil, mas não teve jeito, não. Mas quer dizer, mas sabe por que eu fiz isso? Não foi para ficar com o dinheiro de ninguém, não, gente. É porque eu era viciado no mercado. Eu não tinha o dinheiro para operar, mas eu queria operar. E a gente sabia que para operar tem que ter o dinheiro, né? O capital é o que movimentava a gente. Então, como eu não tinha gente que tinha, confiava em mim. Aí, isso não acontece mais. Hoje em dia, faz tempo que graças a Deus, assim, dias negativos, toda semana tem quase. Sempre tem, dos 4 dias da semana, eu sempre fico geralmente um dia negativo. Mas por que eu mesmo paro? Porque às vezes eu fico ali 100, 200, 300 negativo, dá para recuperar, mas eu prefiro ficar negativo do que ficar, entendeu? Prefiro parar com 300 negativo do que ficar tentando recuperar e terminar 1.000, 2.000 negativo, entendeu? Me comprometer. Ô Rick, oi. Falando dessa questão de operação aí e tal, me diz uma coisa, o que você acha melhor? A gente operar no contrato cheio ou mini? Cara, tem 2 alternativas, depende do que tu estiver falando, tá? Financeiramente falando, o cheio é sempre mais interessante. O cheio sempre será mais interessante. Agora, se for falar em segurança, o mini é mais seguro, cara. O mini ele é mais seguro, mas não... Não, deixa eu te falar, porque o que acontece assim, eu também estou no começo, bem amador. Mas a minha percepção no momento, qual é? Eu vou lá, consigo fazer uns trades positivos no mini. Só que isso, tipo, é muito insignificante. E aí eu vejo, pô, se eu tenho o objetivo de fazer poucos pontos, se eu fizesse isso no cheio, eu tava tranquilo, ia fazer poucos trades. E isso ia ter uma garantia maior. É mais ou menos isso, o que você acha? É mais ou menos o que eu vou te dizer, na verdade, cara. Muita gente demora a entender as coisas como funcionam. O grande segredo, um dos grandes segredos é em tu caçar pontos, cara. O trader de verdade, ele caça pontos, ele não caça financeiro, tá? O financeiro, ele é uma consequência. Ele é uma consequência da quantidade de lotes que tu estiver operando. Porque, cara, se tu tá estudando hoje, mas se tu todo santo dia, tu consegues um ponto positivo, com um do mini, tu vai ter consistência para conseguir um ponto com 5 do cheio. Entendeu? Aí tu consegues entender a diferença financeira, como a diferença é financeira, entendeu? Aí é uma diferença que depende da quantidade de lotes que tu estiver operando. Mas qual o grande problema de quando tu migra do mini dólar pro dólar cheio? A porra do medo, cara. Porque tu sabes, entra na tua cabeça que tu sabes que um stop que tu leve de 3 pontos vai ser R$750. Então isso faz com que tu fique, eu entro, não entro. Quando tu entra, às vezes já é um momento errado. Quando tu tá no mini, isso geralmente não acontece. Tu sabe que se tu perder, tu vai perder R$30 ali. Entendeu? Então tu vê a oportunidade, tu vai lá e pay. Aí tu ganha um ponto. Rompeu, hein? Eu sou bom e tal. É bom, você é bom, mas você...
você tem que Rompeu. manter. Bateu, agora rompeu? Quem foi Rompeu. essa criatura? Sabe o que rola de fazer? Faz 1.500 conto Aqui, no ó, link, o cara aí eu pego rompeu cheio. direto. Quem foi que agrediu lá no A 90? Citigroup você agrediu com 300 contratos, a UBS com Olha aqui a BTG. quase BTG. 300. Tá vendo na minha tela? BTG 500. 500. Bateram. E aí, foi- Rick? A A UBS com estratégia quase compraria 300. junto? Não, olha em cima. Cara, Tem muito É. contrato pra cima. calma. Deixa firmar, galera. Tem que esperar firmar. Se firmar aí acima do 92, eu creio, ele vai buscar a máxima. Qual é a máxima? Alguém sabe? Ele não teve máxima até agora. 402, 403. Ele pode até voltar lá para querer fechar o gap, aquilo que a gente 406. falou. Mas tem que esperar. Ele tem que se firmar acima do VWAP. Se ele firmar. A estratégia do VWAP vocês sabem, né? Explica as entradas na VWAP. Cara, ela tem 4 entradas. Esse que é difícil. Ela tem 4 entradas. A primeira Carol, eu entrada- não consegui entender o da Carol, não, viu? Até hoje. Já vi 3 vezes o curso, não consegui entender direito até hoje. Porra, tá de É sacanagem. telecena, é entrar e orar pra dar Eu certo. vou te explicar uma coisa. O que é que você analisa, né, para entrar? Cara, tudo aquilo que tá na minha tela, eu olho. Tudo aquilo que tá na minha tela, lá. Tá? Nada mais. Não interessa qual for a estratégia. Por que que eu não tô falando de estratégia? Eu falei da zona de proteção porque foi propícia, mas eu entrei aqui no grupo com vocês para mostrar como é que monta a tela. Porque se vocês souberem daquelas ferramentas ali, qualquer estratégia que apresentarem para vocês, de qualquer curso que vocês fizerem na vida de vocês, vocês souberem fazer a leitura daquelas ferramentas, vocês estão aptos para fazer qualquer curso, entendeu? Então, bora lá. O que eu olho no VWAP? Lembra que a gente falou que o VWAP é a média de volume? É um cálculo que o computador faz lá entre o volume de preços e o volume de compra e venda. Fim de papo, você só precisa saber isso. Antigamente, esse cálculo era feito na calculadora. O camarada pegava o volume lá, ele batia na calculadora e fazia. Hoje em dia, essa linha já diz tudo pra gente. Então, bora lá. Então, o VWAP, ele fica aqui. Até então, você percebe que pelo gráfico, abra um gráfico aí, ele dando o preço não conseguiu ultrapassar ele, tá? Então, a estratégia do VWAP, ela tem 4 maneiras de se acontecer, tá? Quando ela está abaixo do VWAP, então você vende, você vende com o objetivo de pegar a mínima, tá? Que seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, 13 pontos, correto? Compreende isso? Então, eu compraria aqui nesse ponto, venderia aqui, eu uso bastante também, outra estratégia que eu uso muito, eu uso mais no dólar, na verdade, entendeu? Então, ela funciona no índice também, tá, galera? Não muito, mas funciona. Então, você compra, quando ela estiver abaixo, mas por que abaixo? Se você vê que ela estiver aqui nessa região, tiver um volume aqui de venda, você já fica entendido que ela vai querer empurrar para baixo. Ela pode querer buscar a mínima. Isso é só uma opção, tá? Então, você vai vender aqui abaixo do VWAP e vai esperar ela bater a mínima. Tá ok? A mínima, na verdade, seria aqui, tá? Então, aqui nessa operação, daria para ter pego 9,5 pontos, tá? Então, vocês entendem isso? Se ela se firmar abaixo da VWAP, então espera-se que ela busque a mínima. Então, você vende na VWAP e compra na mínima. Quando ela bater a mínima, você vai comprar na mínima e vai vender na VWAP. Compreende? Beleza. Vocês estão compreendendo isso? Daqui quando ela chegar na mínima, como é que eu sei que ela chegou na mínima? Como é que eu sei que ela não vai descer mais? Ah, não dá para saber. Não dá para saber. Aqui era mínima. Por isso que é telecena. Exatamente. Aqui, olha, por exemplo, aqui é a mínima. Aqui você sabe que é a mínima. Texto 2 vezes. No momento, essa aqui é a mínima. Tá entendendo? No momento, essa aqui é mínima. Depois será essa aqui. Compreende? Não, né? Sim. Não, pois é, porque
No momento, Mas, visualizando Henrique, no caso, o que é já olhar, aconteceu é fácil. Agora, é olhar na hora, suporte, né? Isso mesmo. pois saber- é, isso Se comprado na mínima ali, ó, cairia mais pra segunda não, mínima. bora fazer isso aqui que vai ser. Gente, vocês têm que traçar suporte e resistência. Qual que é o primeiro alvo? O primeiro suporte. Bora Aí fazer isso analisa. Vamos fazer isso aqui. Exatamente. Tá, como se estivesse aqui. A gente tá, eu entrei aqui, começou a brincadeira, né? Aí tem esse candle negativo. O volume não tá o volume do horário, mas vamos dizer que tivesse um volume de venda aqui. Tá? Eu sei, e ele se firmasse abaixo, eu faria a venda aqui, tá? Eu faria a venda aqui no meu app, tá? Então, aí vai se passando. Nossa, não quer nem entrar, né? E foi se passando e foi aparecendo as coisas, entendeu? Alguém entendeu? Uma coisa que eu vi que a Carol faz também, ela vê onde tem muita proteção no DOM, no book. Aí ela vai ficando esperta que ela sabe que ali ou vai acabar o movimento ou vai brecar. Tá, vocês usam bastante Superdon, né? A gente nem falou também, né? Bora lá no Superdon. Não, mas pelo próprio livro de ofertas também. Pois é, o livro, porque isso aqui, olha, pra mim é a mesma informação do Doom, entendeu? Sim. Só que ela tá no mini dólar, mas e aqui tá no dólar cheio. Mas, gente, nunca, por favor, nunca operem mini dólar olhando só o mini dólar. Vocês têm que olhar o dólar cheio. Vocês têm que olhar. Entendeu? Senão não vai funcionar, de verdade. De verdade não vai funcionar. Entendeu? Que manda é o cheio, né? Tá, bora lá. Isso, que manda o cheio. Tá, bora lá, então. Mas então você olha os dois? Não dá pra saber. Olha, o grande segredo, tá, galera? Aí eu vou explicar agora pra vocês. O grande segredo. Tá? Às vezes você entra aqui. Acompanhe esse momento aqui, tá? Vocês entram vendido aqui. Aí o preço andou a favor de vocês? Andou tipo quanto? 4 pontos. Andou 4 pontos. Seu stop está aqui. Vocês, além de movimentar o stop de vocês para o 0 a 0, vocês vão deixar ele já com 2 pontos de lucro. Porque caso esse preço queira voltar, vocês ficam no lucro. Compreende isso? Boa. Então, ele está lá na VWAP agora. Seria uma boa venda? Tem que se firmar acima. Tem que se firmar acima e a gente vai avaliar o volume, tá? Porque senão pode ser o que a gente chama de voo de galinha. Vocês já ouviram falar no voo de galinha? É quando ele parece que ele vai romper, mas na verdade ele foi só aquele bate de asas que não quer dizer nada. Compreende? O mercado está totalmente lateral. É o tipo de coisa que eu gosto de operar muito, assim, na verdade. Eu gosto muito de operar quando está desse jeito, de ladinho. Por quê? Porque meio ponto é lucro, como eu disse. Aí eu pego o meu do cheio, eu coloco as minhas ordens e fico meio ponto, meio ponto, meio ponto, meio ponto. Nessa brincadeira de meio ponto, eu faço 5 operações, eu tenho 2,5 pontos. Com o dólar do cheio, mano, você tem 500 e pouco no seu bolso. Entendeu? Verdade. Exatamente. A gente pensa assim, tá? A gente de grão em grão, a galinha enche o papo e de ponto, meio ponto, a gente enche o nosso bolso. E ainda que fosse mini dólar, mas